Oi, galerinha! Estou eu aqui prontinha para nossa aulinha de matemática. Pensava que a nossa matemática ia ficar de fora das festas juninas? Claro que não! Tem tudo a ver. Vocês vão perceber como durante essa semana nós vamos utilizar tudo que tem nas festas juninas e vamos associar com a nossa matemática. Lembra porque eu já falei aqui para vocês quantas e quantas vezes de que a matemática está em tudo, está em todo lugar? Então, gente, nós vamos ver isso agora, como a matemática está presente em tudo, inclusive na festa junina. Olha só a minha roupa. Ela é quadriculada. Isso é matemática, gente. E vocês já pararam para observar as bandeirolas que enfeitam, que abrilhantam todo o cenário de festa junina? Toda festa junina tem que ter bandeirolas. Vocês concordam? Então, se você vai dançar uma quadrilha e você chega e você não vê aquele local todo ornamentado com aquelas bandeiras lindas, coloridas, que ficam voando no vento, não tem graça, não é, gente? Então, as bandeirolas, elas fazem parte da cultura, né? De ornamentar todo o espaço onde vai ser feita a festa junina, onde vai acontecer o nosso arraiá, né? De todos os anos. Então, vocês já sabem que sempre tem bandeirolas. As bandeirolas, elas têm em vários formatos. Eu já vi bandeirolas de todo jeito. Acho que vocês também. Então, gente, hoje a nossa aula vai ser de acordo com as bandeirolas. Vocês já pararam para imaginar que na bandeirola pode ter matemática? Já pensaram nisso? Pois é, gente, tem sim. Na bandeirola pode ter matemática, com certeza, sem dúvida alguma, tá? E aí, como? Como a gente pode encontrar a matemática numa bandeirola? Você pode observar que as bandeirolas, elas podem vir de várias formas. Com duas pontas, com uma ponta apenas, ou às vezes tem umas que são cortadinhas assim, né? E você pode fazer a bandeirola com o que você quiser. Quando você for fazer o seu vídeo para participar do nosso arraiá, eu vou dar uma dica para vocês. Confeccionem bandeirolas, chame o papai, a mamãe, chame os irmãos, os primos para ajudar vocês a confeccionar as bandeirolas e deixar assim o ambiente mais bonito. Você pode utilizar papel de revista, de jornal, não tem problema. Ai, tia, tem que ser aquele papel seda, tem que ser aquele TNT. Não, gente, pode ser com o que você tem em casa, não importa. O que importa é que esteja bonito para o nosso arraiá, tá bom? Então, para você fazer a bandeirola, né, você tem formas geométricas ali. E nós vamos trabalhar, tipicamente, uma que ela é no formato de um triângulo. E isso vem introduzir a nossa aula de hoje. Vocês imaginam aí qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje em matemática? Utilizando a bandeirola. E aí, pensem aí, o que vocês acham? Que dá pra gente trabalhar com matemática com essas bandeirolas, hein? Gente, dá pra trabalhar muita coisa com as bandeirolas relacionadas à matemática. Muita coisa. Mas hoje nós vamos frisar em um assunto chamado triângulos. Triângulos, tia? Triângulos é uma coisa tão simples, a gente aprende lá na educação infantil. Pois é, mas vocês sabiam que existem vários tipos de triângulos? Sabiam disso? Pois é, gente. Os triângulos, eles existem de várias formas e nós vamos conhecer hoje quais são os tipos de triângulos que existem, tá certo? Então vamos lá. Se você tiver uma régua na sua casa, melhor ainda, porque vai facilitar para você entender, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, gente, é sobre a palavra triângulo. Vocês já pararam para pensar na palavrinha triângulo? Triângulo. Tri, lembra 3. Ângulo, ângulo. E o que é ângulo, né, gente? Ângulo é quando eu junto assim, ó,
um segmento de reta, digamos que a minha mão seja um segmento de reta, tá? Com outro segmento de reta. Então, na junção deles, exatamente aqui, bem aqui, é um ângulo, ok? Então, quando você vê as figuras geométricas, as planas principalmente, elas são cheias de ângulos. Quando eu falo triângulo, quer dizer que tem 3 ângulos. Então, se você observar os triângulos, eles têm aqui o segmento de reta, juntou bem aqui no meio, ó, formou um ângulo, tá? E aqui, ó, que tem a base, aí tem outro ângulo aqui e aqui, né, outro ângulo também, tá? Então, se a gente for contar, um triângulo, ele tem 3 ângulos. Lembra que é o ângulo, tá? O ângulo é um segmento de reta com outro segmento de reta. Na junção deles, formam um ângulo, ok? Então, a gente já sabe que um triângulo, ele tem 3 ângulos. E, consequentemente, gente, ele vai ter 3 lados, tá? Não existe aí um triângulo com 4 lados. Aí já é um quadrilátero, ok? Agora, vamos conhecer os tipos de triângulo, certo? Vocês sabiam que existe um triângulo chamado de triângulo retângulo? E aí você pode imaginar, mas tia, você disse que o conteúdo da aula era triângulo e agora você está falando em retângulo? Pois é, gente. Triângulo retângulo não quer dizer que é um triângulo que é um retângulo. Não, é uma característica do triângulo retângulo. Vou dizer aqui para vocês, tá? Quando um triângulo, ele tem ele tem um ângulo reto. O que é o ângulo reto, professora? Vamos lá. Lembra que eu disse que um ângulo é a junção de um segmento de reta com outro segmento de reta? Pronto. Um segmento de reta, ele pode ser de várias formas, ó. Ele pode estar assim, pontudo, que a gente chama de um ângulo agudo, tá? Aí ele pode vir mais assim, pode vir mais assim, pode vir mais assim. E aqui, ó, é reto. Um ângulo reto, ele tem uma medida de 90 graus, tá? Esse é o ângulo reto, ok? E ele pode vir também mais abertinho, que a gente chama de ângulo obtuso. Então, quando nós vemos um triângulo com ângulo reto, que ele tem que ter pelo menos você vai precisar saber disso na sua atividade, tá? Pelo menos um ângulo reto, a gente chama de triângulo retângulo. Eu vou colocar exemplos de triângulo retângulo aqui do lado para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, o triângulo retângulo é aquele que tem pelo menos um ângulo reto. Você identificar a junção, o ângulozinho dele, ok? Então, aquele triângulo que aparecer para você durante as atividades que nós vamos fazer hoje, que ele não tenha nenhum ângulo reto, nenhum dos ângulos retos, ele não é um triângulo retângulo, tá? Então, essa é a primeira dica. Agora vamos lá para os tipos mesmo de triângulo, tá? Nós temos em 3 tipos. Nós temos os triângulos equiláteros, os triângulos isósceles e os triângulos escalenos. Nossa, tia, que nomes estranhos são esses? Gente, eles têm tudo a ver com os matemáticos da época que estudaram aí os triângulos, aí descobriram isso pra gente saber hoje. Então, os nomes estranhos vêm muito dos nomes dessas pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Venham aqui comigo. Vamos entender o que é um triângulo equilátero. Gente, equilátero vem de equidade. Equidade é igualdade. Então, um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados da mesma medida. Que se você pegar uma régua e você medir e ver que cada lado tem o mesmo tamanho, digamos 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, ou 5, 5 e 5, tanto faz o tamanho, mas que todos os lados do triângulo têm o mesmo tamanho. Então, quando você encontrar um triângulo com todos os lados do mesmo tamanho, você encontrou um triângulo equilátero. Entendido? Então, um triângulo equilátero é aquele que tem todos os seus 3 lados do mesmo tamanho, da mesma medida. O que é o lado? Aquele segmentozinho de reta, tá? Entendido aí? Agora vamos ver como é que funciona aí os triângulos isósceles. Os triângulos isósceles, eles têm apenas 2 lados da mesma medida. Você não pode se confundir. Ele é um pouco diferente do triângulo equilátero. O equilátero são todos os lados da mesma medida.
O isósceles, apenas dois lados são da mesma medida. O outro tem uma medida bem diferente, ou bem maior ou bem menor. Mas apenas dois lados são da mesma medida e um não é. Então, quando tem dois lados da mesma medida, a gente chama de triângulo isósceles, certo? Vamos para o último tipo de triângulo, que é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, este triângulo, ele é o triângulo mais rebelde. Por que eu tô dizendo isso? Porque o escaleno é aquele que todos os lados são de tamanhos diferentes. Nenhum lado tem o mesmo tamanho, tá? Você pode achar que é parecido, pode até visualmente achar que seja do mesmo tamanho, mas não é. Quando você vê um triângulo escaleno, todos os lados são de medidas diferentes, são de tamanhos diferentes. Então, por isso que é importante, que eu lembro que eu falei para pegar a régua, né? Se você tiver régua, é importante você utilizar a régua para medir na atividade de hoje, tá? Se você não tiver, então você vai ter que improvisar, medir mais ou menos no lápis, ter uma estimativa aí, tá bom? Então, vamos recapitular aqui os tipos de triângulos, tá? Triângulo que tenha um ângulo reto, pelo menos um ângulo reto, a gente chama de triângulo retângulo. Ok, triângulo retângulo. Mas esse triângulo retângulo, ele pode se encaixar tanto quanto no triângulo equilátero, tanto quanto no triângulo isósceles e no escaleno. Não necessariamente o triângulo retângulo é um tipo, tá? Ele pode se encaixar nos três tipos. O triângulo retângulo é só uma característica e ele pode estar presente nos três tipos, deixando isso bem claro para vocês, ok? Então vamos lá. Triângulo equilátero, revisando, retomando. Triângulo que todos os lados são do mesmo tamanho, da mesma medida. Triângulo isósceles, apenas dois lados têm a mesma medida. O outro é totalmente da medida diferente, ou muito grande ou muito menor, tá? Apenas dois têm o mesmo tamanho. E o escaleno, lembra que eu falei, ele é o mais rebelde, porque nenhum dos lados tem o mesmo tamanho, ele é todo desconfigurado, destoado. Ele é um triângulo, mas é um triângulo escaleno, onde nenhum dos lados são do mesmo tamanho. Entendido, gente? Então, vocês viram aí que nós extraímos das bandeirolas o nosso conteúdo de hoje, que foram triângulos. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para a atividade de hoje. Vamos lá. Na nossa atividade de hoje vai ser no nosso livro, do nosso PNLD, nosso livro didático. Então, pegue aí o seu livrinho e abra comigo na página 83, tá? Abra na página 83. A atividade de hoje será... Abra aí agora para você acompanhar. Veja que lá em cima já tem o nome triângulos. Então, você vai fazer a página 83 e a página 84. Veja que na página 84 tem um desafio lá embaixo. Quem lembra, eu já passei esse desafio para a nossa turminha, para descobrir quantos triângulos tem aí. Se você lembra, ótimo, você recorda aí e faz. Se você não lembra, você vai tentar novamente descobrir quantos triângulos tem aí nesse desafio, tá bom? Então, recapitulando a atividade de hoje, página 83 e 84, você vai fazer primeira, segunda, terceira, quarta e o desafio. Combinado, gente? Então, façam aí a atividade, que mais tarde eu tô voltando aqui ainda em estilo de São João pra gente corrigir a nossa atividade, tá bom? Então, espero as fotos das atividades feitas lá no meu WhatsApp. Tchau!